pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos fazer alguns exercícios sobre frase, oração e período. Vamos lá! Primeira questão. Classifique o período em simples ou composto. Lembrando que período simples é quando você tem apenas uma oração. Período composto, duas ou mais orações. E orações é um número de verbos que você pode ter dentro de uma frase. Além disso, vocês vão informar o número de orações, o número de verbos. Letra A. Passarei pela sua casa hoje de tarde para terminarmos o trabalho. Então aqui nós temos o verbo passarei e temos também o verbo terminarmos. A partir do momento que eu tenho duas orações, obviamente eu só posso classificar em período composto. Então você tem período composto devido à presença de duas orações. Vou ao clube agora de manhã. Eu só tenho o verbo vou. Se eu tenho um único verbo, irei classificar como período simples. Você também pode escrever oração absoluta. Driblou o primeiro, driblou o segundo, mas chutou fora. Então você tem o verbo driblou, novamente o outro verbo driblou e chutou. Então você tem três orações. Se tem três orações, o período vai ser composto. D. Cheguei ao local, parei, observei tudo atentamente, fiz alguns comentários com o líder e saí. Primeiro verbo, cheguei. Segundo, parei. Terceiro, observei. Quarto, fiz. E o último verbo, saí. Então eu tenho 5 orações. Se eu tenho 5 orações, o meu período também vai ser classificado como período composto. Não corra, não mate, não morra. Então, não corra, eu tenho o verbo corra. Não mate, o verbo mate. Não morra, o verbo morra. 3 orações, iremos classificar também como período composto. Segunda questão. Em relação às questões a seguir, informe-se a presença de frase, oração ou período. Letra A. Nossa, que dia belo! Você pode observar que nessa frase aqui nós não temos a presença de uma oração, que são aqui os verbos. Logo, eu vou classificar apenas como uma frase nominal. B. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Na letra B, você tem os verbos participamos e a presença de uma locução verbal tivéssemos sido. Você poderia classificar como oração? Sim, porque você tem o quê? Verbo. Mas nesse caso, a classificação correta é período. Por que período? A presença de uma conjunção que está ligando esses dois verbos. Sempre que você tiver a presença de uma conjunção, você acaba formando um período composto. Isso vai indicar a você que você tem mais de um verbo dentro daquela frase. Então aqui ficou como período. E agora, José? Não há presença de verbos na letra C. Se não tem verbo, eu vou classificar como uma frase nominal. Na letra D, nós temos, durante a viagem, visitamos lindos lugares. Eu tenho o verbo visitamos. E por ter um único verbo, irei classificar como uma oração. Posso dizer que tem período aqui? Não. Por quê? Eu não tenho presença de conjunção. Terceira questão.
Lê as frases seguintes e identifique quais delas são nominais e quais são frases verbais. Lembrando que frases nominais são aquelas que não têm a presença de verbos. E frases verbais é quando você tiver a presença de verbos. Que mar maravilhoso! Então, na letra A, por não ter presença de verbo, irei classificar como frase nominal. As penas flutuam no ar. Flutuam é uma ação. Se é ação, eu tenho a presença de verbo. Então, a frase vai ser verbal. Um voo espetacular. Esse voo aqui trata-se de um substantivo abstrato, até porque está acompanhado de um artigo indefinido. Então ele passou a ser, se é um substantivo abstrato, eu não tenho também a presença de verbo. Então essa frase é nominal. Não iremos mais sair hoje. Iremos e sair. É uma locução verbal. Na locução verbal, nós vimos que você pode ter a presença de um verbo, de uma preposição, ou até mesmo de um advérbio entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, eu tenho um único verbo aqui. Frase verbal. Questão 4. Relacione as colunas para rever os tipos de frases. Nós temos a declarativa afirmativa, a declarativa negativa, a exclamativa, interrogativa negativa, interrogativa e imperativa. Letra A. Sai agora mesmo. Você está dando uma ordem. A frase vai ser classificada como imperativa. Você quer ir ao teatro? Você está fazendo uma pergunta de forma direta. Até porque você tem um ponto de interrogação. Logo, vai ser interrogativa. Não poderei acompanhá-lo. Então, você está dando uma certeza de um fato, mas de forma negativa. Declarativa, negativa. Como estou satisfeito com o meu presente? Você está fazendo o quê? A pessoa está colocando, expondo seus sentimentos. Exclamativa. Gosto muito de vocês. Está o quê? Afirmando um fato. Declarativa, afirmativa. E por último, nós temos: você não participou da gincana? Você está fazendo uma pergunta de forma negativa. Só pode ser classificada como interrogativa negativa. Gente, até a nossa próxima videoaula. Tchau!